Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da UFO. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia abre vagas para médico, nutricionista e técnico em eletrônica. O Ministério Público de Minas Gerais propõe ações civis para prevenir rompimentos em barragens de 3 cidades do estado. Prisão do ex-presidente Michel Temer gera repercussão no Congresso. E hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. Nós convidamos 2 especialistas para falar sobre o tema. O Jornal da UFO começa agora. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado do Hospital de Clínicas da UFO. As vagas são para os cargos de médico nefrologista, nutricionista e técnico em eletrônica. Mais informações no site comunica.ufo.br. O Ministério Público de Minas Gerais propôs hoje 3 ações civis públicas para prevenir o rompimento em barragens de 3 cidades localizadas na região central do estado. São elas Catas Altas, São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara. A decisão determina que a mineradora Vale adote medidas para garantir a segurança da população. O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, foi preso na manhã de ontem em São Paulo e levado para o Rio de Janeiro. Também foram detidas outras 9 pessoas, dentre elas o ex-ministro Moreira Franco. O fato ganhou repercussão no Congresso Nacional. Apenas antigos aliados de Temer criticaram a prisão do ex-presidente. Posso afirmar que trata-se de uma prisão desnecessária, ilegal e inexplicável. Infelizmente, mais um triste caso de exibicionismo judiciário. No Congresso, parlamentares apoiaram as prisões. Mantido o devido processo legal e o direito de defesa, nós que condenamos o golpe institucional, promovido por Temer e aliados, partidos do Centrão que estão aqui, nós defendemos sim que ele seja julgado e punido. O ex-presidente da República que é preso é, de um lado, uma vergonha para um país, mas de outro lado, o sinal de que a justiça está sendo feita, não importa contra quem. Para líderes da base do governo, a ação reforça o combate à corrupção no país. Não é uma notícia preocupante, é uma notícia maravilhosa. Traz ao Brasil a credibilidade no combate à corrupção, que sempre foi, o país sempre foi um mar de lama. Nos últimos 30 anos, é muita corrupção. Eu já falei a respeito da mesma situação do presidente Lula, né? É muito ruim para o país, né? Você ter um ex-presidente preso. E agora segue as investigações, né? Em viagem ao Chile, o presidente Jair Bolsonaro disse que a prisão de Michel Temer aconteceu por causa de acordos políticos feitos em nome da governabilidade. Bolsonaro foi ao país vizinho para uma reunião de cúpula de chefes de estados sul-americanos de perfil conservador. A justiça nasceu para todos e cada um responda pelos seus atos. E o que levou, a essa situação, pelo que parece, são os acordos políticos dizendo-se em nome da governabilidade. A governabilidade você não faz com esse tipo de acordo, no meu entender. Você faz indicando pessoas sérias e competentes para integrar o seu governo. É assim que eu fiz no meu governo. E hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. Para preservar esse importante recurso natural, o DEMAI de Uberlândia desenvolve o projeto educativo Buriti, que ensina produtores rurais a fazerem a captação correta de água, além de outras ações de preservação do meio ambiente. Esta semana, os participantes do projeto foram homenageados. Os olhos atentos, conversas de lado, são das crianças que estavam na solenidade de abertura da 8ª Semana da Água e das Florestas. O evento realizado pelo DEMAI celebrou os 10 anos do projeto Buriti, que vem unindo forças com produtores da região. O programa Buriti é muito importante para a cidade de Uberlândia, pois ele trabalha na recuperação das áreas de nascentes e cursos d'água, a fim de quê? De manter a qualidade da água e também a quantidade necessária para que possamos abastecer a cidade de Uberlândia e que a nossa cidade continue se desenvolvendo como tem se desenvolvido nos últimos anos.
Além da parceria com os produtores, o Projeto Buriti também ensina os pequenos sobre a conscientização do uso da água. O nosso programa PEAC, Programa de Educação Ambiental do DEMAI, Programa Escola Água Cidadã, trabalha dentro da cidade com a comunidade, escolas, universidades, ONG, toda a comunidade, a fim de quê? De educar a nossa população quanto à importância da preservação e do consumo consciente da água. Durante a cerimônia, os produtores que participam há mais tempo do projeto foram homenageados. Um deles é o Marcos. Nossa equipe foi conhecer a área do produtor que passou por melhorias. Marcos conta que a captação apropriada de água e outras ações trouxeram benefícios. O que não acontecia no passado, hoje já acontece, a água é capaz de manter os 3 projetos que nós temos em funcionamento aqui e com sobra, com folga, o que não era viável antigamente. Isso através do replantio de árvores, de construção de cercas para evitar o pastejo por animais, inclusive silvestres, né? E também curvas de nível para evitar o enxurro, a degradação e a própria captação. E quando o assunto é educação ambiental, Marcos vai um pouco além. Ele construiu uma fazendinha para que as crianças possam conhecer elementos do nosso passado. Motivar mais as crianças, nós trouxemos para cá uma mini fazenda. Percorremos o Brasil aí vendo o que existia e trouxemos para cá uma mini fazenda que tem a casa rural, tem o paiol, tem o armazém, tem todas as instalações do que era uma casa típica no passado e os animais. Em torno de 12 animais aqui, pôneis, mini vacas, coelhos, porcos, peixes, galinha, pato, marreco, né? Essa é a contribuição que o DEMAI deu aqui e continua dando. Agora não mais na recuperação da água em si, na proteção das nascentes, mas parceria com a gente e com o Ministério Público na educação ambiental das crianças. Parabéns, então, a todos os homenageados nesse projeto. E olha só, nesse Dia Mundial da Água, o Jornal da UFO trouxe 2 especialistas para falar do assunto. Um deles é o professor João Carlos de Oliveira, que é especialista em planejamento integrado dos recursos hídricos e é também coordenador do curso técnico em meio ambiente da Escola Técnica de Saúde. Seja muito bem-vindo, professor João Carlos. E trouxemos também o Wilson Chimizo, que ele é especialista em planejamento integrado de recursos hídricos. Seja muito bem-vindo, Chimizo. Muito obrigado. Boa noite. E a gente vai começar então com esse bate-papo mostrando, nós tivemos essa reportagem que mostra de que forma que o produtor pode economizar água. Você diria, Chimizo, qual setor hoje da economia, da sociedade que gasta, que consome mais água? Nós temos, numa média, né, nacional, o setor que mais necessita de água, que mais consome água, é o setor de irrigação. A irrigação hoje capta em torno de 65% a 70% da água dos recursos hídricos, secundado pelo setor de abastecimento. Que seria quantos por cento? Abastecimento, aqui na Bacia do Araguari, estaria em torno de 15%, mais ou menos. Depois o setor indústria, né, indústria e mineração, que capta em torno de 12%. E outros usos, como dessedentação de animais, outros usos menores, que ficam em torno de 6%, 7%. Professor João Carlos, a gente vê essa discrepância, 65% para o setor de irrigação, ou seja, a agricultura. Em contrapartida, a gente faz campanhas conscientizando a população. Seria interessante conscientizar, é claro, toda a sociedade, né? Sim, esses dados apresentados pelo Chimizo é muito interessante, porque a gente vê campanhas normalmente no período da seca. Vamos pegar a nossa região, período da seca, que é o período que nós temos um volume de água acumulada nos recursos hídricos muito pequeno, quer dizer, naturalmente. Então faz-se a campanha nessa época. Para uma população que, do ponto de vista de quantidade, consome-se muito menos. Quer dizer, se o setor agropecuário é o setor que mais consome, principalmente em termos de irrigação, e é o período da seca que você tem menos água disponível para fazer
a busca dela para fazer a irrigação. Então, o que nós teríamos que fazer? Desde o período chuvoso, que é o volume, o período que temos maior quantidade de água, que vai disponibilizar a água da chuva e também aumentar o volume de águas superficiais e com possibilidade também de abastecer os lençóis subterrâneos. Então, é neste período que a gente precisaria também fazer esse trabalho de, vamos dizer assim, de sensibilização, de mobilização, para que as pessoas entendam que esse volume agora, ele vai ter a possibilidade de ser reservado também no período da seca, mas num período muitas vezes prolongado. As nossas crises hídricas que nós tivemos, em alguns lugares, até hoje, nós tivemos condições de repor esse volume de água. Lógico que muitas vezes nos acomodamos, por exemplo, numa região como a nossa, que nós não temos essencialmente uma carência, uma escassez de recursos hídricos, então talvez aquele velho ditado, a gente vai chover no molhado. Por quê? Se nós não temos uma escassez que realmente nos incomode, aí vem aquele ditado, o que é que nós vamos fazer e precisamos fazer para fazer essa mobilização? Então é um trabalho educativo muito intenso. Chimizo, aí a gente coloca 65% na irrigação, mas é claro, ninguém está criticando aqui a questão do agricultor, a questão da irrigação. Que medidas a gente poderia adotar, então, para que esse número diminuísse? Que medidas técnicas? A irrigação, na verdade, progrediu bastante nos últimos anos. As técnicas, as tecnologias de irrigação propiciaram aumento da produtividade, não é? Sem a utilização de novas áreas, sem expansão de áreas, com a adoção de técnicas, a alteração de adoção de técnicas mais modernas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, chegou-se a multiplicar por 4 vezes, se não me engano, a média da produtividade de arroz com irrigação, com utilização de técnicas adequadas da irrigação. Então, o que tem que ser feito que é inegável que a irrigação vai, devido à demanda, pela necessidade, vai ser um grande consumidor de água. O que precisa é que o setor, não é, assume para si também a tarefa de fazer parte de uma grande força, né, junto com a sociedade, junto com o governo e os usuários, para utilizar racionalmente, inteligentemente a água que tem. Para isso é preciso regular os seus aspersores, quer dizer, adotar técnicas modernas, fazer a gestão do uso da água, não irrigar mais além daquilo que é necessário, então fazer o controle da quantidade que irriga, enfim, ele tem que fazer o gerenciamento da água que ele utiliza. Com isso, certamente ele vai conseguir uma produtividade maior com o mesmo volume de água. Professor João Carlos, o senhor diria que faltam políticas públicas que chamem a atenção ou que preservem, que cuidem para a preservação da água? Com certeza. E enquanto política pública, uma coisa importantíssima, lembrar que a água, enquanto recurso natural, enquanto recurso hídrico, é um bem público da humanidade. Tanto é que a ONU hoje vem tentando fazer uma discussão, e tem feito essa discussão, junto com vários outros organismos, enquanto políticas públicas, fazer com que a água seja reconhecida como um bem social para a humanidade. E às vezes nós temos uma cultura, e temos uma cultura, de que a água é aquela ideia da apropriação, de um controle social de poucas pessoas sobre esse bem. Então a gente vê a necessidade de políticas públicas desde o governo federal, estadual e municipal, interligado, como o Chimizo comentou, por exemplo, o agricultor, chamá-lo para a responsabilidade com outros setores, trabalhar de uma maneira intersetorial, porque muitas vezes alguns agricultores, eu não tenho dúvida que eles fazem um esforço fenomenal, mas de repente um outro segmento muito aliado a eles não tem a preocupação de estabelecer esse elo, de montar uma rede de proteção, de planejamento, por exemplo, na irrigação. Temos equipamentos sofisticadíssimos que de repente
o agricultor vai comprar esse material, mas quem é que vai fazer a manutenção? Como é que faz essa manutenção? O armazenamento dos produtos. Não percebe que, enquanto política pública, de incentivos, por exemplo, talvez de isenção de impostos, de financiamento para compra de materiais mais modernos, construção de represas utilizando a água da chuva. Então, eu acho que, enquanto política pública, precisa se pensar num planejamento intersetorial para facilitar a ligação de um determinado segmento com outros, para ver como que isso está extremamente atrelado do ponto de vista do uso. Professor João Carlos, interessante que no próximo bloco a gente vai ver uma matéria do que o estudante da universidade tem feito para economizar a água no dia a dia. Nós fizemos uma enquete com eles aqui no campus e é o que a gente vai conferir depois do intervalo. E estamos de volta com o Jornal da UF. Por falar em água, será que vai ter chuva neste sábado? Veja na previsão do tempo. Tem previsão de pancadas de chuva no fim de semana uberlandense. A mínima será de 17 graus e a máxima de 28. O tempo em Patos de Minas também deve ser quente e úmido. O sábado tem temperaturas mais amenas, mas no domingo o calor aparece. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. E o pessoal de Tuiutaba não tem que se preocupar em passar frio. Faz calor no fim de semana todo. Deve chover durante a tarde. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Monte Carmelo, a possibilidade de chover é de 30%. Deve fazer calor. Mínima de 18 graus e máxima de 25. Em Carmo do Paranaíba, a previsão é de temperaturas amenas no sábado e calor no domingo. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. E nesse Dia Mundial da Água, a nossa equipe foi saber o que os alunos da UFO fazem para ajudar a economizar o recurso natural. Lá na minha casa, na minha cidade de Patrocínio, a minha mãe, ela fazia, por exemplo, assim, ela pegava água que era utilizada para lavar roupa, para lavar o terreiro. Não pegava uma água limpa, além do que ficava com cheirinho bom, porque tinha o cheirinho do amaciante, aí essa era uma economia. Também banho rápido, tipo, não tomar muitos banhos ao dia. Eu tenho mania de pegar todos os pratos e ensaboar todos os pratos e depois enxaguar. Tipo, a mesma coisa eu faço com os copos ou com os talheres. E eu também reutilizo a água da máquina, porque lá tem um programa que você pode reutilizar a água para, tipo, lavar tapete ou lavar pano de chão, essas coisas. Fechar a torneira quando está escovando os dentes, tentar tomar o banho o mais rápido possível, essas coisas, tipo, ensaboar todos os pratos e depois enxaguar tudo de uma vez, acho que é o mínimo, sabe? Primeiramente, na hora de escovar os dentes, sempre fecha a torneira, né, por exemplo, e, tipo, por parte de limpeza, questão também, tipo, sanitária, eu, quando vou tomar banho, tipo, na hora de usar a bucha, tipo, desligo o chuveiro. E fora essas questões, assim, acho que faço, tipo, mais o senso comum mesmo, tipo, evito lavar a louça com, tipo, só ensaboando e com a torneira fechada, mas de resto eu não faço muito mais do que o senso comum, não. Pois é, o senso comum é isso que a gente faz geralmente no dia a dia, né, professor Chimizo? Mas se a gente fosse até a números, o senhor diria que hoje, em alguns países, nós já temos a dificuldade de pessoas que não têm o contato com a água? Olha, o problema da falta da água mundialmente é um problema gravíssimo. Nós temos cerca de 1/3 da população hoje, 1 bilhão de habitantes, já não tem acesso à água de qualidade. Não tem acesso à água de qualidade. Sofre com a falta de água. Se levar em conta que o professor João estava dizendo, a estreita relação entre água de qualidade e saúde, né, então a gente imagina o sofrimento a que essas populações estão submetidas. E desde 80 até os dias de hoje, a gente tem uma média de 1% ao ano do aumento da demanda de água. A água está sendo... Você está precisando de 1% a mais de água todo ano, desde 1980, na média. Isso é um estudo da ONU. E projeta-se que até 2050 a gente vai aumentar
em relação aos padrões de hoje, 20% a 30% da quantidade de água. Aumentar não, vai precisar mais. Não é? Então, já temos hoje mais de 30 países que sofrem com uma escassez relativa da água, não é uma escassez severa. Escassez severa, nós já temos em mais de 20 nações, tem escassez severa de água. As populações não têm acesso a mais do que 20, 30 litros de água por dia. Ou seja, a demanda aumenta, a demanda vai aumentar e nós não vamos ter como atender toda essa demanda. Em termos mundiais, sim. O Brasil, nós temos uma situação, como país, uma situação privilegiada. Nós temos 12% da água superficial, água doce superficial do mundo todo. Só que tem uma situação perversa. Grande parte dessa água está na região amazônica, onde eu tenho uma densidade populacional muito baixa. E aqui no Sudeste, Sul, Sudeste, regiões litorâneas, a disponibilidade não é tão alta e é onde se concentra a população brasileira. Então, esse desbalanço também traz uma crise muito grande. A gente estava falando, o professor João estava dizendo que é importante essa questão do planejamento, da gente articular, que os atores atuem de forma conjunta para buscar a sustentabilidade na água. O planejamento é um dos fatores, um dos elementos essenciais para a gente ter uma estabilidade ou uma garantia, uma sustentabilidade na água agora e para as gerações futuras. Só que não basta o planejamento, a informação. Só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo passou por uma crise severa de falta de água em 2017, mas há mais de 10 anos o governo de São Paulo sabia que teria que fazer investimentos em infraestrutura hídrica para aumentar a disponibilidade, para não ter que passar por essa crise. Não fez esse investimento. Então não basta você planejar, não basta você ter informação, é preciso que tenha vontade política dos governos em buscar dar essa sustentabilidade, em buscar ter uma resiliência hídrica maior diante de uma já anunciada crise que vem com as mudanças climáticas. Isso já está comprovado, que nós estamos cada vez mais tendo eventos de falta de água e de excesso de água. É um paradoxo, né? A crise hídrica vai fazer com que a gente tenha eventos de chuva intenso, com intensidade maior, em frequências maiores e também secas prolongadas. A cidade de Fortaleza já há quase uma década que está com falta de água, que sofre com crise. A região Nordeste, de maneira geral, tem uma severa restrição. E o cidadão, a gente estava falando da campanha que o cidadão, qual o papel que ele pode ter, né? Os alunos estavam apontando lá. Acho que é importante isso. Na verdade, essas ações que eles dizem que são do cotidiano são ações que a pessoa tem que incorporar como cidadão. Meu papel como cidadão ter essa postura em relação à água. E eu diria mais, como cidadão ele deveria cobrar do seu comitê de bacia, fazer quais são as ações que vocês estão fazendo em relação aos outros usos, cobrar do sistema de saneamento, DEMAI no caso aqui, o que ele está fazendo para diminuir as perdas que tem na rede. O Brasil perde 40% na média de água, capta, trata e perde 40%. Chega só 60% no ponto final, no usuário final. Então, é preciso combater, é preciso modificar essa realidade. O professor João Carlos, até porque as pessoas acham que a água é um bem infinito, né? Nunca vai acabar. Isso é uma questão cultural, inclusive equivocadamente ensinado nas escolas, em casa, na igreja, nas diferentes instituições. Por quê? Mostrou-se historicamente que esse bem natural que nunca iria acabar, o professor Chimizo mostrou, acho que se nós formos levar a sério, nós temos algumas regiões do planeta que não só hoje, mas historicamente, tem algumas pessoas que vivem numa situação indelicada, que nós chamaríamos de refugiados ambientais, por essa causa da ausência dessa água. E mais, essa carência de um fluxo de água mais contínuo, você, naquela água que tem ainda reservada, ela também torna insalubre para o consumo, em função da presença de alguns contaminantes naturais e também artificiais, por exemplo, alguns resíduos
resíduos lançados pela forma como há um uso e ocupação do solo. Então você tem uma escassez que pode impactar do ponto de vista natural essa água de qualidade e também no uso inadequado no lançamento de dejetos. Historicamente, aquela ideia, joga-se tudo no leito do rio que ele vai levar embora a sujeira. E se você voltar lá em Roma, a grande história lá de Londres, da pesquisa da contaminação de uma fossa por alguns dejetos lançados. Então, historicamente, a história vem nos mostrando o risco que temos no uso inadequado da água. Então, é uma questão cultural muito séria e precisamos falar cotidianamente, como a reportagem mostrou dos estudantes, e o Chimizo reforçou, isso tem que levar para os comitês de bacia, levar para os nossos gestores, levar para os diferentes segmentos como preocupação. Chimizo, para a gente encerrar, dicas rápidas em nível de governo e nível de população. Nível de governo, seguir o planejamento, estruturar seus órgãos gestores com capacidade, os governos de uma maneira geral, isso é geral no Brasil inteiro, excetuado a Agência Nacional de Águas, que tem uma capacidade técnica reconhecida mundialmente, os estados não têm capacidade técnica e operacional para fazer gestão da água. Então precisa pegar a agenda da água e colocar no topo. Se a gente não fizer isso, nós sempre vamos estar batendo na mesma tecla. Está faltando água, precisa fazer campanha. E essa roda, quer dizer, nós vamos estar sempre correndo atrás da cauda. Então, você já tem algum programa para o final de semana? Você já sabe o que vai fazer? A Ana Luísa vai te dar dicas interessantes. É a nossa agenda cultural. Olá para você que está acompanhando o Jornal da UF. Bom, hoje é sexta-feira e se você já está se programando para curtir o final de semana, separamos algumas dicas culturais para te ajudar. Confira! Masterclass, ou Tratado Geral da Comédia, é uma paródia cômica de Luiz Alberto de Abreu. A montagem reúne artistas e pesquisadores que se dedicam ao teatro popular. Será apresentada aos sábados às 8 horas da noite e aos domingos às 7 horas. Amanhã tem espetáculo de dança flamenca, Carmen, que acontece às 8 horas da noite no Teatro Municipal. E para quem está à procura de adrenalina, pode se aventurar na pista Fox Club Skate Park. O evento conta com pistas de skates, além de outras atrações como DJs. Curtiu? Então é só se inscrever no site que aparece aí na tela. Lembrando que aos finais de semana, as atrações começam a partir das 4 horas da tarde, no estacionamento do Uberlândia Shopping. E para você que gosta de esporte, confira a programação para este final de semana. Na última rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro, o CAP voltou a vencer. Resultado ainda mais expressivo, já que o jogo foi fora de casa. O duelo contra o Atlético de São João del Rei terminou em 1-0 para o time de Uberlândia. Neste final de semana, o CAP vai descansar. O jogo seria contra o Tricordiano, mas o time de Três Corações acabou desistindo da competição antes do campeonato começar. Já o Uberlândia Sport vem embalado após vencer por 3-0 o Serranense, antigo líder da competição, que era o último time invicto do campeonato. Destaque para o garoto da base, Leonardo Martins, que fez 2 gols no duelo da última rodada. No próximo domingo, às 10 da manhã, o Verdão encara o América de Teófilo Otoni. Com uma vitória, o Verdão pode assumir a liderança do campeonato. A partida vai ser realizada no Estádio Parque do Sabiá. Se você é daqueles que prefere curtir o final de semana em casa, olha só a dica de alguns estudantes da UF. Eu vou indicar o filme John Wick, que na verdade vai sair o terceiro filme agora. Então já temos 2 filmes e é uma história incrível, tá? É um mundo do crime como você nunca viu. Então você vai ter um protagonista aí que ele é muito bom no que faz mesmo. Então se você gosta daquele protagonista que você sempre sabe que vai dar bom, mas você nunca sabe como que vai dar certo o que ele vai fazer, esse é o filme de ação, muita ação, adrenalina ali a todo momento, música boa, um clima gostoso, é um ótimo filme. O 2 veio para melhorar o primeiro e esse terceiro tá vindo para prometer, provavelmente vai fechar o arco dele aí para acabar, então sai nos cinemas em breve, eu esqueci o dia certo, mas assistam John Wick e John Wick 2, que são ótimos filmes. Hoje eu vou indicar para vocês o canal do YouTube Me Poupe, da Natália Arcuri, e é um canal que fala sobre finanças e investimentos, mais voltados para o público jovem, que no caso é o nosso caso, né? E é bem bacana porque ele fala sobre como saber poupar o nosso dinheiro, como saber gastar melhor o nosso dinheiro.
E a gente que é universitário é muito importante, para não chegar no final do mês toda vez precisar comprar miojo, né? Então é bem bacana, sempre tem dicas novas, dicas de onde que é melhor investir, será que é melhor ficar colocando dinheiro na poupança, será que tem alternativas melhores, né? E então são coisas que a gente para pensar e que se a gente fizer algumas continhas, dá sim pra gente sair do miojo, dá pra gente dar aquele rolezinho e chegar no final do mês com sobra de dinheiro. Então é um negócio que eu já faz um tempo que eu tô vendo e eu tô gostando muito, recomendo demais. Então essas foram as dicas para você aproveitar seu fim de semana. Eu fico por aqui, mas na próxima sexta tem mais. Até lá! E olha só que legal, sugestão para todo mundo, até para economizar no miojo. Eu gostaria então de agradecer a presença do Wilson Chimizo, que colaborou demais nessa nossa discussão, do professor João Carlos. Um prazer tê-los aqui no Jornal da UFO. Obrigado, boa noite. Nós é que agradecemos. E o Jornal da UFO termina por aqui. Foi muito bom estar na sua presença. Um ótimo final de semana.